Vida é movimento, vida é mutação, viver é estar em atividade dinâmica. E nós, seres humanos, estamos sempre mudando, estamos sempre num constante devir, num constante vir a ser. Você acha que você precisa mudar algo na sua vida e não sabe o quê? Você acha que você precisa mudar você para melhor e não sabe como? Meu nome é Flávia Rogic, eu sou autora do livro Mudar ou Mudar, um livro que trata sobre a reciclagem da vida para melhor. No livro eu apresento técnicas da Conscienciologia que nós intermissivistas utilizamos para reciclar as nossas vidas e também para mudar o nosso holopensene, o nosso padrão de manifestação no dia a dia. Modificando a mim, eu sou capaz de, através das minhas energias, colaborar para que outras pessoas mudem. Se você quer mudar algo em sua vida, eu convido você para assistir esse vídeo. Bom, como isso começou a história desse livro Mudar ou Mudar, né, que foi escrito em 1998. Na verdade, eu nunca tinha pensado na época em escrever um livro. Eu fui convidada pelo professor Valdo Vieira, na diretoria do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em Ipanema, né? Ele me chamou na sala da diretoria com outras pessoas, dizendo que nós, reciclantes, precisávamos dar um tiro no próprio pé para acertar a vida, né? Nós estávamos atrasados com as nossas funções de intermissivistas, então que o livro ele nos ajudaria, né, a dinamizar a autoevolução e também a limpar os nossos rastros pensênicos e as nossas marcas. O que aconteceu, então, foi que eu concordei, né? O professor Valdo deu um prazo de 6 meses, e eu fui, então, escrever um livro, né? Ele falou que todos poderiam escrever o livro, mas com uma única condição: o livro teria que ser escrito em 6 meses e entregue a ele. Eu, então, concordei e comecei a escrever um livro sobre reciclagem existencial, porém, depois de 2 meses, eu comecei a pesquisar, buscar informações. Naquela época, quase ninguém escrevia nada, não havia outro autor publicado, né? A gente só tinha os livros do professor Valdo, então eu não tinha tempo de fazer a pesquisa para falar sobre ressexes. E aí, depois de 2 meses, eu voltei para o professor Valdo Vieira e falei: professor Valdo, eu não vou poder fazer esse livro, o senhor me desculpa, mas eu não tenho tempo de pesquisar tudo sobre ressexes que eu preciso pesquisar para fazer uma obra técnica. Ele, então, me sugeriu, me convidou a fazer um livro autobiográfico. Ele falou assim: você tem algum parapsiquismo, tem bastante experiência, fala sobre os seus relatos, relata, né? Fala sobre as suas experiências, as suas vivências parapsíquicas, com as bioenergias e tudo que você está passando. Eu, então, concordei e, logo em seguida, comecei a escrever o Mudar ou Mudar. Na verdade, o Mudar ou Mudar foi escrito, então, em 4 meses, tempo recorde. Tive que enfrentar muitos contrafluxos para poder fazer esse livro, né? Só quem escreve um livro autobiográfico sabe o que eu estou falando. E assim eu fui a primeira autora publicada, né, depois do professor Valdo, na Conscienciologia. Isso aí me deixa muito feliz, porque eu quebrei um paradigma, né? Eu lembro que na época eu fiquei muito nervosa. Eu falei: gente, nunca ninguém escreveu nada, meu livro está aqui, pronto, quem sou eu, né? Quem sou eu, primo, para, né, bancar aí um livro, né? E aí eu lembro que quando o livro saiu foi um sucesso, as pessoas começaram a me ligar, me agradecer, me parabenizar. Aquilo me deu um alívio, porque quando o livro saiu, eu fiquei muito ansiosa. Eu não sabia que eu tinha um nível de fobia social tão grande, e com a escrita do livro eu pude identificar a minha fobia social, que eu relato, né? Essa fobia social eu relato nessa 3ª edição, né? Que está revisada. E eu, então, tive uma crise de ansiedade, comecei a me sentir muito mal, fiquei nervosa, comecei a transpirar. E conforme as pessoas foram me ligando, eu fui superando, então, todo aquele nervosismo, e aí eu me acalmei. E também pude perceber a minha fobia social quando eu fui fazer o primeiro lançamento do livro na Barra da Tijuca, num shopping grande, acho que era o Barra Shopping ou Downtown, eu não me lembro, acho que era o Barra Shopping, estava uma feira de livros, tinha uma plateia enorme, cheia de gente, e eu lá na frente falando do meu livro. Eu falei: gente, é muito desafio, né?
tudo que o fóbico social não quer é se expor. Então, o fóbico social tem dificuldade de falar em público, de se expor. E o livro, na verdade, o professor Valdo foi muito inteligente, né, quando me convidou para fazer um livro autobiográfico. Ele me encaminhou para a minha cura, porque com o livro, com as palestras e os cursos, e eu tendo que falar sobre o livro e me expor, eu acabei superando a fobia social de uma forma muito rápida, tá? E também fui fazer a faculdade de psicologia, falei, não, vou me curar dessa coisa, não quero mais ficar ansiosa assim, e assim foi. Uma coisa importante que eu coloquei nessa terceira edição do livro foi que eu passei por um bullying na adolescência, então eu lembro que até eu passar pelo bullying, né, eu tive um bullying muito sério na adolescência, e até eu passar pelo bullying eu era uma menina totalmente diferente, apesar de ser muito tímida, eu não tinha uma fobia social assim que me impedia de me socializar, né? Eu era uma menina como todas as outras, brincava, ia para a escola, fazia tudo, mas com o bullying deixou a sua marca e eu fiquei muito, muito diferente depois do bullying. Me tornei uma pessoa insegura, com medos, né? E a necessidade de sair de casa, encontrar um parceiro que cuidasse de mim, para mim, foi uma coisa que eu investi, né? Tanto que aos 17 anos eu fui morar com uma pessoa e aquilo ali foi mais por uma necessidade de me sentir uma necessidade de um apoio e proteção, e tudo isso depois eu vi que era em função do bullying que eu passei. E por que eu estou falando isso, gente? Porque o bullying está presente, ele é onipresente na nossa sociedade, né? Ele está em um sorriso, num sorriso, né, de sarcasmo, num deboche, ele está, né? O bullying ele pode ser mudo, ele não precisa ser falado, né? Ele pode ser mudo. Está naquele professor que expõe um aluno em sala de aula, expondo a dificuldade de um aluno, eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, aquele professor que desestimula o aluno, que ridiculariza o aluno em sala de aula, e está também nos preconceitos sociais contra as mulheres, as minorias, né, os deficientes, os negros, os homossexuais. Então, a gente tem que alertar as pessoas para que isso não aconteça. E quando nós virmos isso acontecendo, a gente também tem que sair em defesa de quem está passando pelo bullying. Porque se a gente é criança ou adolescente, a gente não sabe se defender, né? O bullying tem o seu peso muito grande por isso, porque a pessoa não espera aquilo e ela congela, né? A gente congela e não sabe como sair da situação, tá bom? E esse eu acho que é uma parte importante que eu coloquei no livro, que foi nessa terceira edição, eu falo da fobia social que eu superei com o livro autobiográfico, também falo do bullying, e também eu falo um pouco mais das minhas superações, que foram muitas, né? E isso demorou, é claro, né, gente? O que eu vou dizer para você? O Mudar ao Mudar, como foi o primeiro livro, na verdade o professor Valdo me deu 6 meses para escrever o livro, eu terminei o livro em 28 de fevereiro, 6 meses depois certinho, né? A reunião tinha sido em 28 de agosto, né? Então, 6 meses depois eu entreguei o livro para ele em mãos aqui em Foz do Iguaçu, peguei o avião, um contrafluxo enorme, até ele perguntou, ele falou, o que está acontecendo, né? Está um terremoto em volta de você. Aí ele falou, é seu livro. Aí eu entreguei o livro na casa do professor Valdo em mãos, e o meu livro ficou pronto em 3 meses depois, né? Na época, quem publicou o livro foi a EDL, que era a editora do IPC, o professor Laênio Loche era o coordenador geral. O livro ficou pronto, mas eu tive que esperar até novembro, né? O livro da professora Malo, que foi a segunda autora, ficar pronto para que nós lançássemos os nossos livros juntas, né? Então, foi muito gratificante poder, né, quebrar esse paradigma, poder esperar a professora Malo e poder também ajudar para que outras pessoas se desinibissem e publicassem suas obras, né? Nós temos muitos autores publicados hoje na Conscienciologia, muita gente também passando a sua experiência, passando o seu conhecimento, a sua cognição, as suas verpons, e nós somos hoje quase todos nós autores publicados, então isso me deixa muito feliz. Você, por exemplo, já passou por bullying? Já passou por algum trauma que te deixou uma marca muito grande? Você já passou por algum vício, algum problema? Você nasceu numa família violenta, caótica, num ambiente caótico?
Eu quero falar para você o seguinte, que não adianta, sabe, pela minha experiência, assim, que é pouca, mas assim, a gente às vezes fica reclamando, se vitimizando, a gente tem que ir à luta, não tem outro caminho. Ninguém vai nos salvar, é só a gente que se salva. Nós temos um lema na Conscienciologia que é só, não existe milagre, somente o esforço pessoal. Então, é através do alto esforço que você vai superar as suas dificuldades. Infelizmente, né, quando nós passamos por bullying, nós somos vítimas, mas fazer o quê? A gente vai ter que superar. Por algum motivo passamos por isso. O importante que eu acho da gente passar pelo bullying não é nem se vitimizar, ficar reclamando ou não perdoar o próximo. Eu acho que é só você aprender a se defender. Eu acho que quando o problema né, da infância e da adolescência é que a gente não sabe como se defender. O importante do bullying fica uma informação ali, duas coisas. Primeiro é que você tem que se defender, e segundo, que você tem que assumir as rédeas da sua vida. É você quem cria a sua vida, é você quem constrói a sua oportunidade de mudança, é você quem faz a coisa acontecer. Por isso que as técnicas da Conscienciologia são técnicas de autoconhecimento e de autopesquisa que você vai aplicar a si. Você aplicando a você, você então vai aprender a se superar. No meu livro, eu narro algumas técnicas que eu utilizei para mudar, tá? Então, são várias técnicas evolutivas, eu falo da determinação do javali. Esse é um traço de personalidade que eu tenho, parece que é uma coisa simples e boba, mas não é. Você tem que começar alguma coisa e terminar. Eu sempre falo para os meus alunos no meu curso, os meus cursos, eu falo, não comece algo que você não possa terminar, porque você vai ficar muito frustrado com você mesmo, a sensação de fracasso é muito ruim, então só comece algo que você vai terminar. Então, vá que nem o javali, comece, vá direto ao ponto, até o final, porque acaba quando termina. E a outra técnica que eu coloquei aqui no livro foi a técnica do estado vibracional. É claro que quem domina as bioenergias vive melhor, né? Então, o que eu fiz com a técnica do estado vibracional? Eu fiz, então, né, acho que eu já fiz 500 laboratórios aqui no CAEC, eu acho que sou a pessoa também que mais fez laboratórios, e eu lembro que eu fiz assim, bom, eu não consigo dominar as energias, eu não consigo sentir o estado vibracional. O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer 50 laboratórios do estado vibracional, e eu fiz 50 laboratórios seguidos do estado vibracional. Quando foi no número 33, mais ou menos, eu comecei a dominar o negócio. Eu falei, já estou sentindo, eu sei como é que faz para parar, diminuir, aumentar, me proteger. E foi a melhor época da minha vida. Então, o domínio do estado vibracional, gente, ele é fundamental. E com essa determinação do javali, entendeu? Tu vai começar e só vai parar quando dominar o EV. Não é fazer, fiz uma forcinha assim, sabe? Essa coisa assim, levinha assim, a meia boca, não funciona. Ou você domina energia ou você não domina. A vida é assim, é mudar ou mudar, né? Ou você domina a situação ou não domina. Fica a dica aí do estado vibracional também. Gente, essa técnica é essencial. Evocação das energias do serenão. Eu lembro que eu estava muito mal, né? Quando eu estava muito para baixo, muito deprê, quando eu tive que retomar minha Proexis, eu narro isso tudo aqui no livro. Eu estava vivendo uma vida totalmente deslocada na Socin, e aí eu lembro que eu não conseguia tirar aquela angústia do meu peito, e eu comecei a falar uma frase que eu li num livro, em que eu evocava as energias do serenão, né? E essa frase, ela até hoje, gente, até hoje, em qualquer lugar que eu vá, eu sinto a assistência da Equipex. Então, eu tenho uma equipe aí que toda vez que eu peço ajuda por meio dessa técnica, eu recebo assistência. É claro que hoje eu não faço mais isso, só se for realmente em situações de extrema necessidade, mas eu não preciso mais, tá? Mas virou um hábito para mim. Tá? Então, se eu tenho que parar de pensar mal dos outros, se eu tenho que limpar a minha pensanidade, os meus pensamentos, eu já uso essa técnica e outras também, tá certo? Então, usem a técnica da evocação do serenão. A que eu usava ajustemos a nossa sintonia fina, a energia do serenão está sempre presente. O legal é você pegar essa técnica e levar para uma reflexão. Né? Se a energia do serenão está sempre presente ao redor de mim, por que eu não estou sentindo?
Por que eu estou mal dentro de mim? Por que eu estou angustiada? Então, eu não estou captando a energia do serenão. Então, por que eu não estou captando? Está aqui do lado, ó, e eu não estou percebendo por quê. É porque eu não estou na mesma frequência. O que falta para eu entrar na frequência do Homo sapiens sereníssimos? Então, tudo isso, gente, implica em mudar, ó, mudar o padrão de energia, mudar os nossos pensamentos, reciclar os nossos medos e angústias e ter uma qualidade de vida interna melhor para nós podermos acessar não só a energia dos serenões, mas dos amparadores, das consciências mais evoluídas, dos nossos colegas evolutivos, dos amigos da nossa parapresidência que lá ficaram, né, que estão muitas vezes, às vezes, nos observando para tomar coragem para vir para cá também. Então, essa mudança, né, de padrão de energia de Holopensene, quando nós fazemos a evocação das energias do serenão, nós podemos perceber que nós temos essa assistência e que a gente não deve deixar de lado essa oportunidade de usá-la. Tá? O serenão que nós estamos falando aqui, que a gente chama de Homo sapiens sereníssimos, é o nosso modelo evolutivo, é a consciência de nível mais evoluído que nós estudamos dentro da conscienciologia e é referência dentro do conscienciograma, que é o teste máximo mais avançado de autopesquisa. Quem quiser maiores informações, pode acessar os nossos livros, nossos sites e conhecer melhor essa personalidade. O serenão, então, é aquela consciência super equilibrada, por isso que tem esse nome serenão. Ele é super sereno, ele é equilibrado, calmo, tranquilo, ele sabe lidar com todas essas problemáticas da vida humana com relativa paciência, com tolerância, abdicando do próprio ego em prol da assistência às outras consciências. Então, o desafio é esse, é você chegar na desperticidade para a gente começar a adentrar esse mundo de tranquilidade dos super serenos através das técnicas da conscienciologia. Exercício físico, gente, para mim é remédio. Eu faço esteira aeróbica quase todo dia, né? Não assim, né? Com super disciplina, né? Mesmo porque agora com a pandemia tudo mudou. Mas, por exemplo, eu tive Covid ano passado, a pneumologista falou: só tem um remédio para você limpar o seu pulmão, é esteira aeróbica. E lá fui eu, né? Fiz a tomo, estava com o meu pulmão todo manchado, depois de um mês, eu fiz um mês de esteira, está tudo limpinho. Então, é isso aí, ó, esteira aeróbica. E o que é importante do exercício físico, gente? Aeróbico. É que você fica muito parapsíquica, você fica muito sensitiva, você consegue perceber as energias, você desassimila, depois você trabalhando a energia, você tem tudo mais fácil para você desenvolver seu parapsiquismo, tá? Estudo e leitura e a grafoterapia, né? A minha grande terapia hoje é a escrita. Eu gosto de escrever, né? A minha grande terapia é através da escrita. Eu escrevo, eu dou aula de escrita, eu ensino as pessoas a escreverem, eu escrevo todos os dias, eu faço revisão de livros. Por quê? Gente, se você tem algum problema para superar, trabalhem com a mental somática. Se você está estudando ou escrevendo, assediador nenhum vai ficar perto de você. Entendeu? É claro que hoje eu não tenho mais tanto assédio, eu sei disso, né? Pelo contrário, agora a gente vai, né? Depois de comer muita pedra e apanhar bastante, a gente acaba ficando mais amigas dos amparadores. Mas até lá, leiam e estudem muito, porque assediador nenhum gosta de estudar. Mas eu comecei a investir mais nos estudos e na leitura para fazer um upgrade, né? Que eu cheguei, eu estava atrasada na minha Ressexis, na minha Proexis, e eu falei, não, tem que acelerar a coisa, comecei a estudar, me dedicar mais, li todos os tratados, de ponta a ponta, eu não tenho preguiça de estudar, eu vejo que hoje as pessoas andam muito preguiçosas, eu já vi gente que o pessoal fala assim, eu vou preparar uma aula de conscienciologia, a pessoa leu um parágrafo do Projeciologia, gente, não pode ser assim, não pode, a gente não pode ter preguiça. Se você vai preparar uma aula de Pensene, você, por favor, leia tudo sobre Pensene, né? Tem no 700, tem nos tratados, tem verbetes, então, por favor, é um mínimo de respeito pelo conteúdo que você vai apresentar ao seu aluno. Então, estudar é fundamental. E quanto mais você estuda, mais você desenvolve sinapses. Quanto mais você estuda, mais você acessa seu curso intermissivo. E você vai perceber que muitas dessas coisas que você está lendo, você já tinha estudado antes de nascer. Então, isso é muito legal, tá?
Uma técnica também que eu indico, gente, eu já falei aqui da técnica das 50 vezes mais, né? A técnica das 50 vezes mais, ela vale para tudo. 50 estados vibracionais seguidos, 50 dicionários que tu vai pesquisar, 50 vezes que tu vai repetir a imobilidade física vígil, 50 vezes que você vai fazer a evocação do serenão. Então, a técnica das 50 vezes mais, você pode aplicar para qualquer coisa na sua vida. Vai depender da tua criatividade e da tua necessidade, ok? Mas uma técnica que eu acho muito legal, que as pessoas têm medo de fazer, é da heterocrítica de trafores e trafares. Eu lembro que quando eu comecei a fazer minha autopesquisa, eu peguei, foi uma dica do professor Valdo na época, né? Eu peguei uma lista, uma folha de papel em branco, peguei uma folha assim, né? Uma folha de papel em branco, e eu botei do lado trafores e trafares e pedi para algumas pessoas me passarem a minha lista de trafores e trafares. Então, vem uma heterocrítica, quer dizer, uma crítica vinda de fora, uma crítica positiva do que você tem de bom e do que você tem de ruim, e aí você tem ali um diagnóstico do que você tem que melhorar. Gente, nada melhor do que você ouvir a opinião dos outros a respeito de você. Eu sei que é muito difícil, que as pessoas não gostam, ninguém quer receber crítica, mas passar pelo Consim-Cobaia do Conscienciograma e receber uma lista de trafores e trafares é magnânimo, porque você cresce 10 vidas em uma. Você vai perceber, através desse trabalho, dessa técnica, gente, que uma coisa é uma pessoa ver um traço seu, outra coisa são 10 pessoas verem o mesmo traço seu. Então, você vai parar para pensar, bom, se fulano viu, ciclano também, esse. Então, deve ter alguma coisa ali que eu tenho que mexer. E aí, você vai aprofundar, então, sua autopesquisa no conscienciograma e você vai chegar no autodiagnóstico, então, do que você precisa mudar. Então, mudar ou mudar é estar autoconsciente do que você precisa mudar. Nós não mudamos o que não sabemos o que precisamos mudar. Agora, olha só, você sabe o que você precisa mudar? Se você não sabe, você tem que aplicar as técnicas, você tem que buscar os cursos, você tem que fazer os laboratórios. As técnicas são milhares, são dezenas, tem 700 técnicas, né? No tratado do professor Valdo, mas já tem vários conscienciólogos com várias técnicas desenvolvidas que também você pode aplicar na sua reciclagem. Também utilizei muitas técnicas da imobilidade física vígil para superar a minha ansiedade, também estão relatadas no livro. Tem, dentre outras técnicas da conscienciologia que eu utilizei, né? A imobilidade física vígil, inicialmente, é uma técnica que te ajuda, né, a você parar a sua psicomotricidade, porém, com o tempo, conforme você vai desenvolvendo o hábito, ela te ensina também a pensar. Você aprende a pensar corretamente, você aprende a dominar uma série de atributos conscienciais que a gente não percebe só com o tempo, com a experiência. E a técnica também, ela nos faz desenvolver mais o parapsiquismo, porque você fica imóvel, parado, sozinho, durante 3 horas, e você começa, então, a trabalhar suas energias e começa a captar essas informações do extrafísico com muito mais facilidade, porque está tudo mais calmo, você está com mais tempo, e nisso a equipe extrafísica de amparadores investem mais em você também. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com os amigos, ajude quem precisa mudar, dá uma força para a galera, né? Vamos mudar, vamos reciclar, buscar uma qualidade de vida melhor, e nada melhor do que a gente superar a nós mesmos, né? Quem estiver interessado também pode entrar em contato com as instituições da Conscienciologia. Lá você vai ter informação, promove, que nos faz crescer e que nos leva adiante nessa vida desafiadora que é a vida intrafísica atual. Então, eu deixo aí o meu agradecimento aí a vocês também por essa oportunidade.